Então, como já demonstrado no código-fonte do servidor, este é o código-fonte do cliente, onde tem definido as bibliotecas. É bem parecido com o servidor, né? Aqui no caso do servidor eu tinha o OpenListener e aqui eu tenho o Open Connection, que é a função de abrir a conexão, enquanto no outro era para abrir a porta, né? Então aqui eu tenho o hostname do servidor e a porta é a porta que foi feita a criação no servidor. Aqui eu vou abrir o socket, fazer a criação do host, a criação do socket, fazer as verificações, pegar o nome do host, verificar, né, se o host é nulo ou não. Se ele for, ele vai dar erro. Fazer a criação do socket, seta a conexão, no caso com TCP, e cria um endpoint. Faço as verificações, faço as validações, family port endereço. Faço a verificação para poder fazer a conexão com o socket. Se for conectado, vai ser passado os parâmetros, né? Endereço, tamanho da estrutura. Se for diferente de zero, ele vai fechar e dar erro no nosso socket. Então, eu vou iniciar. A partir daqui a gente inicializa a nossa conexão. Eu vou retornar ao nosso socket. Aqui eu vou criar e setar a estrutura, né? Eu vou inicializar meu contexto, init context. Vou criar e setar a estrutura SSL, passando um método e contexto como variável. Carregar os dados de criptografia e as mensagens de erro. Instanciar o método cliente. Criar uma nova conexão e depois fazer a verificação. Se o contexto for nulo, ele vai dar erro e retornar e abortar a função. Aqui eu tenho o showCerts, que é a função a mesma do servidor para mostrar o certificado do servidor validar. Usando o X509, que é o certificado 509. Aqui no certificado a função cert, vou pegar o certificado, CSL get peer certificate, pegar o certificado do servidor, faz a verificação, ele puxa o certificado do cliente e do emissor, que os dois são os mesmos, né, para poder criptografar as mensagens entre os dois. Aqui na função main, ele vai passar a porta com o IP como parâmetro. Aí aqui só minhas variáveis, né? Aí aqui eu vou fazer um fork para poder carregar, inicializar todos os processos, né? Aqui eu faço a função SSL library init para carregar o SSL e algoritmos hash. Faço host a porta, contexto junto com SSL. Chamo o servidor Open Connection para converter a porta para inteiro. Chamo o SSL, crio um novo estado de SSL, seto ele e anexo junto ao socket. Verifico a conexão. Se o socket der erro, ele vai printar o erro para a gente. Se não, ele conecta junto com a, e daí ele vai mostrar qual foi o endereço de quem conectou e o tipo de encriptação. Vai pegar o nosso sistema de criptografia, vai mostrar o certificado, vai criar um novo processo e fazer toda a nossa requisição de enviar e receber mensagem. Então, mensagem para o servidor, encripta e manda mensagem usando SSL write, mesmo esquema do servidor, e ele recebe do servidor a mesma coisa, só que um ele lê e o outro ele recebe criptografando. Lê e faz a requisição, né? Então depois ele libera o nosso SSL, fecha o socket e libera o contexto. Praticamente é isso. Então segue o funcionamento do nosso servidor e cliente.